Olá, meu aluno, minha aluna, sou o professor Fernando da AEP, professor de Física, e estou aqui hoje com mais uma dica bacana para a sua prova da Polícia Rodoviária Federal. Hoje é colisões. Colisões, em qualquer colisão, a conservação da quantidade total de movimento do sistema. Logo, quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento, lembra comigo, é massa vezes a velocidade. Primeiro tipo de colisão, colisão plástica ou inelástica, ou ainda anelástica. As características delas são, não separa, eu vou colidir, após a colisão não vai separar. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A energia cinética antes é maior que a energia cinética depois. Ao menos um corpo sofre deformação. Coeficiente de restituição é dado pela letrinha E. O coeficiente de restituição é igual a zero. Lembrando, dado pela letra E. Olha aqui esse caso, bem bacana. Para a gente formalizar a fórmula, eu tenho um caso, um móvel A ou partícula que seja indo para a direita e uma partícula B para a direita. Ambos possuem velocidade. Só que para colidir, o A tem uma velocidade maior que o B. Olha só, estão andando, velocidade de A, velocidade de B, os dois colidiram. Durante a colisão, olha aqui, e após a colisão, depois da colisão, eles permanecem juntos. Então, eu vou ter uma velocidade do conjunto. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B é igual à quantidade de movimento do conjunto, depois, ou do sistema. Olha aqui, quantidade de movimento do A é massa de A vezes velocidade do A, mais massa de B vezes a velocidade do B, igual a quantidade de movimento do conjunto. Eu somo as massas, massa de A mais massa de B vezes a velocidade final do conjunto. Ok. Essa aqui é a nossa fórmula. Vai ficar assim, simples, é só substituir os valores. Agora, o exemplo 2 aqui, ó, colisão parcialmente elástica. As características são, na colisão parcialmente elástica, após a colisão, depois da colisão, eu separo os móveis. A quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão. A energia cinética antes da colisão é maior que a energia cinética depois da colisão. Olha só, a energia dissipada, uma parte é restituída. Outra característica, coeficiente de restituição, coeficiente de restituição é maior que zero e menor que 1. Portanto, ele é menor que 100% e maior que zero, ok? Para a gente fixar aqui na fórmula, para a gente ter uma noção de como que funciona, eu tenho uma partícula, um móvel A indo para a direita, com uma velocidade A, e o B indo para a direita também. Eles colidem durante a colisão. Após a colisão, eles vão separar. Olha aqui a característica. Separou, eu vou ter uma quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento de A mais quantidade de movimento de B. Igual quantidade de movimento de A', só para a gente saber que é depois. Mais quantidade de movimento de B'. Quantidade de movimento antes de A é massa vezes velocidade de A, mais massa vezes velocidade de B, igual quantidade de movimento depois é massa de A vezes velocidade de A', mais massa de B vezes velocidade de B'. Eu tenho essa característica aqui para esse tipo de colisão, ok? E a gente vai chegar nessa fórmula. Só substituindo os valores você vai acertar a tua questãozinha lá. Então essa foi a colisão parcialmente elástica. Agora vamos para a terceira colisão. Colisão elástica ou perfeitamente elástica.
A característica é que ela vai separar, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, a energia cinética antes vai ser igual à energia cinética depois. Olha aqui meu aluno, minha aluna. Nesse tipo de colisão, não possuo deformação térmica e sonora, ok? O que vai acontecer? Como o exemplo anterior, embora não possua deformação térmica e sonora, o móvel A está indo para a direita, o B para a direita, ambos com velocidade, ambos possuem massa. Quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Aqui durante a colisão, após a colisão, eu vou ter separação dos móveis e cada móvel vai ter uma velocidade. Quantidade de movimento antes, quantidade de movimento do A, mais a quantidade de movimento do B, igual a quantidade de movimento do A', mais quantidade de movimento de B'. Quantidade de movimento de A, massa vezes velocidade de A, mais massa vezes velocidade de B, igual a massa vezes velocidade de A', mais massa vezes velocidade de B'. Aqui a gente está com a definição também de uma outra colisão, a colisão perfeitamente elástica. Agora eu vou aqui trabalhar com vocês um caso especial. Se cair isso aqui na tua prova da PRF, você vai saber resolver. E é simples, você não precisa nem fazer, nem usar fórmula. Eu tenho uma colisão elástica de massas iguais, eu tenho o móvel A indo para a direita, aqui ó, eu vou colocar que ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo. E eu vou dizer que o móvel B está em repouso. Se ele está em repouso, a velocidade dele é 0. Antes da colisão. Durante a colisão, o que acontece? Eles colidem e após a colisão eles vão ter outra velocidade. Lembrando, caso especial, colisão elástica de massas iguais. O que vai acontecer quando as massas são iguais? Simples, eles vão apenas trocar a velocidade. Se antes da colisão o A tem uma velocidade de 3 metros por segundo e o B tem uma velocidade igual a 0, o que vai acontecer depois? O A vai pegar a velocidade do B, que vai ser 0, ele vai estar em repouso. E o B vai adquirir a velocidade do A, que é 3 metros por segundo. Bem simples assim. Se cair uma questão falando de colisão elástica de massas iguais, você vai saber resolver. Espero que tenha gostado dessa dica e espero você num próximo vídeo.